1 de Pedro 1, do 3 ao 5, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, se vocês estivessem em fuga por causa de uma guerra ou por causa de alguma perseguição, o que é que vocês fariam como primeira ação na fuga, enquanto vocês fogem? É possível ou mesmo provável que você se pusesse a adorar a Deus? É possível que enquanto você está em momentos de perseguição e dificuldade, você gaste um primeiro tempo, um primeiro fôlego para glorificar a Deus e bendizer o seu nome? A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, entre outras coisas, ensina aqueles que são peregrinos e parte do povo de Deus, chamados de forasteiros, aqui algumas vezes também, especialmente aí no versículo de número 1, que se você tiver a Bíblia aberta você pode notar, essa seria uma carta, uma espécie de como viver sendo perseguido para a glória, como viver para a glória de Deus em momentos de perseguição, em momentos em que você está sofrendo por causa do Evangelho. Esse parece ter sido o caso, então, que levou Pedro a escrever aos seus irmãos em uma situação difícil. Provavelmente Pedro não tenha criado as igrejas para que receberiam essa carta que ele estava enviando lá na região da Ásia Menor. Então, escrevendo essa carta e sabendo da situação deles, Deus move Pedro. O Espírito Santo o leva e inspira a escrever essa carta para conforto deles. E a primeira coisa que Pedro faz na sua carta, depois das suas saudações típicas de uma epístola, ele louva a Deus. Ele bendiz, fala bem de Deus a quem ele serve e que também é servido por aqueles que recebem essa carta. Diante de nós, inclusive, a partir do versículo 3, vai até o versículo 9, uma frase grande na língua grega que não tem um ponto. Tantas são as informações que Pedro traz para elementos de adoração ou razões para adorar a Deus. Nós lemos até o versículo 5, mas se você for analisar de maneira mais profunda esse texto, você verá que é uma sentença que começa no versículo 3 e termina no versículo 9, cheio de informações que são trazidas para embelezar aquela glorificação do nome de Deus e as ações de graças que Pedro faz e atribui aqui em sua carta, um trecho da sua carta. Depois de se dirigir aos seus irmãos judeus, especificamente ou majoritariamente, que estavam espalhados, você vê isso a partir do versículo 1 também, que fala da dispersão desses irmãos que estão espalhados em vários lugares. Pedro os chama de eleitos de Deus. É assim que Pedro se refere àqueles que são chamados também de forasteiros, àqueles que estão dispersos, àqueles que estão perseguidos. É uma posição de honra, logo de início, falando da escolha de Deus. A gente não diz isso, falando de tal, ele tem tanta sorte que parece ser um escolhido de Deus. Essas coisas que se fala aí popularmente, nós queremos atribuir a uma pessoa que tem privilégios, a uma pessoa que tem um status que chama a atenção de todo mundo. Aqui, de maneira real, certeira, Pedro está se referindo aos crentes como eleitos, aos eleitos de Deus, que fazem parte do povo escolhido de Deus. Mas Pedro também se refere a eles ainda como forasteiros, ou seja, vivendo como estrangeiros na terra, por isso uma dispersão, estão dispersos, espalhados. Mas perceba que embora eles sejam forasteiros aqui, eles são descritos como tendo sido conhecidos e pertencentes a outro lugar, a eternidade. O que Pedro está fazendo aqui
é colocando sim estes irmãos na situação em que eles estão. Ele não está negando estas coisas, mas está dando uma perspectiva muito mais ampla da realidade deles. A realidade de dispersos, a realidade natural ou terrena de forasteiros não os define para começo de conversa. Eles são eleitos de Deus, e esses eleitos de Deus têm como ponto de partida ou ponto inicial a eleição feita antes da fundação do mundo. Por isso diz aí o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Embora não tenhamos lido, esse texto nos ajuda bastante a adentrarmos naquele trecho que falaremos hoje. Então, estes irmãos nossos do passado, que receberam os primeiros leitores dessa carta, eles eram forasteiros politicamente, eles eram dispersos politicamente, socialmente, mas eram espiritualmente eleitos, parte do povo especial de Deus. E isso os definia acima de tudo. Não eram, antes de tudo, forasteiros e nem dispersos, mas eram, antes de tudo, eleitos, espiritualmente eleitos por Deus. Portanto, a partir dessa lembrança do que nós vimos no versículo 1 e 2, ou vemos no versículo 1 e 2, nós observamos a partir do versículo 3 até o 5 que nós lemos, os motivos pelos quais Pedro, seus primeiros leitores e nós devemos e podemos adorar a Deus, ainda que dispersos e forasteiros por este mundo. Vou repetir. Nós observamos então nesse trecho os motivos pelos quais nós devemos e podemos adorar a Deus, ainda que dispersos, ainda que espalhados e forasteiros por este mundo. Isso não impede que nós adoremos a Deus. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, por exemplo, que Pedro louva a Deus pelo que ele já fez. Ele rende louvor a Deus por aquilo que Deus já fez. Primeiramente, nós notamos a fonte, então, e a natureza da nossa salvação em Cristo, pela qual nós louvamos a Deus. Não perca isso de vista. Pedro está louvando a Deus por um motivo específico, a salvação de Deus, aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. E ele traz algumas razões aqui, e a primeira delas é aquilo que Deus já fez. Então, em primeiro lugar, Pedro afirma que o que o levou, ou o inclinou, ou o que moveu a mão de Deus em nosso favor, foi a sua muita misericórdia. Versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia. Então, o que Pedro está dizendo é que a mão de Deus, basicamente, essa é a figura, foi levada, foi impulsionada por sua misericórdia, pura e simplesmente. Não é porque Deus apostava que nós iríamos ser boas pessoas. Não é porque Deus olhava para nós e dizia: eu acho que esse vai dar certo, se eu investir vai ter retorno. Não é porque Deus olhava nem mesmo e nos via na sua presciência, porque decretou todas as coisas, nos via crendo em Cristo Jesus e portanto nos predestinou para isso, ou nos escolheu para isso. Ele foi levado por sua muita misericórdia, pelo seu coração compassivo. Deus, irmãos, se apiedou de nós. E não se apiedou porque não tinha o que fazer, mas porque nós carecemos da sua misericórdia. Foi a piedade ou a misericórdia de Deus que o moveu em nossa direção. E isso não foi quando nós nascemos só, mas foi antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e lá Ele já teve misericórdia de nós. Lá Ele já se inclinou por misericórdia a nos chamar para si. É por causa do pecado que nós passamos a ser carentes dos favores mais comuns de Deus, quanto mais ainda o seu cuidado especial e a sua salvação. Irmãos, nós não merecemos, já falei aqui com vocês em outros momentos, nós não merecemos o ar que respiramos, o pão que nos alimenta, e ainda assim Deus nos dá o que nós chamamos de graça comum, graça geral, o sol que nasce e se põe sobre justos e injustos. Isso é parte da graça de Deus geral. Quanto mais a adoção dele em sua família e parte do corpo de Cristo.
Nós não estamos lidando aqui com a cereja do bolo. Nós não estamos falando de coisas acessórias. Minha vida ia bem, aí Deus veio com a sua misericórdia e aí ficou melhor. É ter misericórdia de Deus ou não ter misericórdia de Deus. E nós sabemos disso, porque já em Moisés, e Paulo repete essa verdade, quando Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Embora nós careçamos da misericórdia de Deus, nós não a merecemos. E aqui Pedro está louvando a Deus porque por sua grande misericórdia Ele nos alcançou. Não é uma frase, uma sentença repetitiva e tal. Isso tem um peso. Nada podia ser feito da nossa parte a fim de que Deus fosse atraído por nós e que Ele viesse então nos beneficiar como uma troca. Então, mesmo antes de haver o mundo e termos sido afetados pelo pecado, Ele se moveu em nossa direção com a sua muita misericórdia. Miqueias, profeta Miqueias, no seu capítulo 7 do seu livro, no versículo 18, nos afirma que Deus tem prazer na misericórdia. Deus não dá misericórdia para nós, que carecemos dela, como se isso lhe fosse um peso. Deus é misericordioso, então, tá aí. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em demonstrar a sua misericórdia para conosco. É o seu beneplácito, é a sua boa vontade sendo exercida. Ele faz isso porque Ele estava inclinado a fazer isso. Ele quis fazer isso. É por isso que Pedro deixou, e nós com Ele, nós estamos unidos a Ele nisso, reconhecendo a salvação de Deus impulsionada por sua graça e por sua misericórdia. Ele começa então a sua carta lembrando dessa misericórdia. Mas a segunda coisa que nós percebemos aqui, neste início, é que Pedro mostra que a raiz, a fonte da vida nova que nós recebemos em Cristo é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembre-se, nós ainda estamos falando do que Deus já fez. Ele já demonstrou essa misericórdia. Ele já estava inclinado a demonstrar essa misericórdia. E além do mais, agora nós sabemos que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que já aconteceu milhares de anos atrás, essa é a fonte de onde vem a nova vida que nós recebemos da misericórdia de Deus. Ele diz, o restante do versículo diz: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele já fez estas coisas com base naquilo que já está consumado, naquilo que Cristo já realizou. Então, se Deus se moveu por misericórdia desde a eternidade, por certo Ele mesmo providenciaria dentro do tempo o fundamento no qual se basearia a nossa salvação pessoal hoje. Hoje, nossa salvação está ancorada e firmada em algo que já foi realizado, consumado. E nós estamos ligados a essa obra e essa pessoa que é ninguém menos do que Jesus Cristo, Filho de Deus. A pessoa e a obra de Cristo são o tronco, no qual nós, os ramos crentes, estamos ligados. Essa é a figura que às vezes é usada na palavra de Deus. Uma árvore, em que a ligação é vital, em que estar ligado à raiz, ao tronco, leva a frutos, leva a vida continuada. Ou nós poderíamos usar ainda a figura de um pai de família que é promovido no seu trabalho. É ele que é promovido no seu trabalho, mas os benefícios gerados a partir da promoção no seu trabalho são estendidos aos seus dependentes, à sua esposa, aos seus filhos, ainda que os filhos e a esposa não tenham sido promovidos como ele. Porque nós estamos na família de Deus. Nós recebemos os benefícios que foram conquistados por Cristo. Por nós estarmos ligados a Cristo, nós recebemos os benefícios que Ele conquistou para nós ao ser promovido na ressurreição. A ressurreição dos mortos é uma declaração pública, também é uma declaração pública da aceitação da parte de Deus do sacrifício de Cristo Jesus. Ele disse várias vezes que Ele ressuscitaria.
E ao ressuscitar, isso confirma muitas das coisas que ele fez e do que ele falou. Era uma publicação do próprio Deus, evidente a todos. Este é aquele que resolveria o problema com relação ao pecado. É a promoção de Cristo Jesus. E porque nós estamos ligados a Ele pela fé, nós recebemos, inclusive, uma nova vida. Por causa da sua nova vida. Por causa da sua ressurreição dos mortos. Isso mostra-nos a nossa vida nova espiritual que nós recebemos. Nós nascemos mortos espiritualmente, em delitos e pecados. E ao sermos regenerados, nascemos de novo pelo Espírito, nós já nascemos numa nova família, a família de Deus. Nós somos incluídos nessa família de Deus. Isso sem esquecer de que a nossa salvação pela ressurreição de Cristo foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Isso já estava no plano e tudo correu conforme a determinação de Deus. Ao que parece, ao considerar a graça e a misericórdia de Deus na salvação, antes de todas as coisas, nós somos fortalecidos em meio às tribulações, irmãos. Não é à toa. Não é que enquanto Pedro estava pensando bem o que ele ia escrever, ele foi escrevendo palavras de louvor a Deus. Isso tem um significado, isso tem um propósito e uma função, que é o de nos fortalecer em meio às tribulações. Porque eu não sei se você está passando por dificuldades e não sei quais elas são, mas eu posso presumir com certa segurança de que enquanto você tem ouvido e olhado para esse texto, nesse tempo, você já está esquecendo das suas tribulações e está lembrando dos grandes benefícios que você recebeu em Cristo e que ninguém tira de você. Nesse momento, só para começo de conversa, você já é beneficiado por lembrar daquilo que Deus fez para você, que supera as dificuldades que nós temos passado em muitos momentos. E ainda nós temos mais coisas aqui. O versículo 4 nos mostra que ao se contemplar o que Deus já fez, nós observamos que nós passamos de pecadores miseráveis, na miséria mesmo, nós passamos de pecadores miseráveis a herdeiros. Olha o versículo 4. Para uma herança incorruptível. Para quem está fugindo, para quem está tendo de se esconder por causa da perseguição, saber que você é herdeiro de uma herança que não pode ser roubada, ainda que você morra por causa da perseguição, tem de confortar o seu coração, tem de cativar você, tem de confortar você. Não é aqui, não é agora, não é para as coisas deste mundo, mas uma herança reservada para mim. Então, essa lembrança de Paulo nos mostra que nós já somos vistos como herdeiros de uma herança que já foi reservada. Não é que Deus está vendo como é que você vai se comportar e à medida que você vai bem, Ele guarda essa herança. Ela já está guardada. Ela já é sua. Ela já foi conquistada e está guardadinha, reservada nos céus para os crentes. E isso desde a eternidade, não tenha dúvida disso. Foi uma ideia que Deus teve conforme foi passando as coisas. Ele já fez isso tudo de caso planejado. Essa herança é descrita aqui como incorruptível, ou seja, que não perece, que não estraga, não apodrece. É uma herança incontaminável, que não pode ser manchada por nada e por ninguém, por pecado algum, por nada quebrado deste mundo. Nada se compara. E também diz que é imarcessível, que pode ser traduzido por não perde o seu valor. Diferente de pedras preciosas ou outras moedas que nós temos que flutuam nossa valoração a depender do tempo, da época e outras coisas. Essa é uma coisa que não perde o seu valor. Ela mantém-se acima de toda comparação. Mas você sabe que não é só de passado que vive o louvor do crente, ou acontece o louvor do crente, porque o mesmo Evangelho de Jesus Cristo, que nos dá razão para louvor agora, por causa das coisas que Deus já fez, também nos mostra aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que Ele já fez
e ninguém mexe. Está reservado, está guardado. Mas tem coisas que ainda Ele está fazendo e também fazem parte do louvor do crente. Então há um louvor aqui a Deus pelo que Ele está fazendo atualmente. O Deus de misericórdia que planejou a nossa salvação antes de criar o mundo. Ele revelou a sua salvação destinada a nós no aqui e no agora e tem realizado esta salvação hoje e continuamente até que Ele complete. Creio que não há dúvidas para nós de que essa salvação não foi uma ideia genial que Deus teve depois que Cristo morreu. Vou usar. Interessante. Vou usar para outros fins. Ele morreu porque estava planejado. Ele ressuscitou porque estava planejado. E tudo isso que Ele fez é base para aquilo que Ele nos garantiu, que também já estava planejado. Eu acredito que isso tenha ficado claro. Está bem claro, tanto aqui quanto em outros lugares da Escritura, que a salvação é uma obra planejada por Deus antes da fundação do mundo. Não esqueça disso. Deus não muda. E tão certo como Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito, assim também é certo que nós já recebemos a vida nova pelo mesmo Espírito, razão pela qual nós chegamos a crer em Cristo Jesus. E da mesma forma que Cristo não pode mais morrer após ressuscitar, Ele está à destra do Pai, como nós confessamos durante a liturgia, do mesmo modo nós não morreremos mais em delitos e pecados e voltaremos ao estágio inicial, uma vez que tenhamos sido regenerados pelo poder do Espírito. Isso é coisa que já está certo. Isso porque o mesmo poder que operou em nós na regeneração e na ressurreição de Cristo, continua a operar em nós, preservando a fé. Veja o versículo 5. O versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus. Vocês estão continuamente guardados e são guardados continuamente pelo poder de Deus. Pedro afirma que os crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, por meio da fé, a fim de nós não perdermos aquilo que nós já recebemos, agarrados. Essa também é uma razão então para nós louvarmos e bendizermos a Deus, porque Ele mantém o que Ele já começou. Deus não revoga as suas decisões, Deus não volta atrás, não oscila, não muda de ideia, mesmo quando nós falhamos. Ele é fiel mesmo que nós sejamos infiéis. Ele, melhor do que nós, sabe que o sucesso e o progresso de nossa salvação não pode se apoiar em nossa força e no nosso poder. Se tem alguém que sabe que as nossas mãos, a nossa fé, a nossa intenção, a nossa devoção não pode sustentar de maneira imperdível a nossa salvação, se tem alguém que sabe isso, é Deus. É por isso que o texto deixa claro que nós somos guardados por Ele. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem preserva em última instância a nossa fé. É Ele que preserva que amanhã, se você crê em Cristo de fato e de verdade, você vai acordar crente. Como é que você sabe que amanhã você vai acordar crendo no Senhor e nas promessas dEle? Se você disser é porque eu creio muito, ou é porque eu aprendi bem, ou é porque eu fui doutrinado, se essa for a sua última resposta, você está enganado, porque amanhã, ou no final deste dia, você continuará crente, por causa da obra de Deus, em últimos casos, na sua base, no seu fundamento. Deus certamente desperta em nós e garante em nós o desejo por perseverarmos no caminho da fé. É claro isso. Mas a perseverança nossa, ela se apoia na preservação de Deus. E isso mediante a fé que o mesmo Espírito que nos deu nova vida, deu também essa fé em nosso coração pela palavra escrita de Deus. Irmãos, está tudo fechado. Está tudo garantido por Deus, de maneira que nós fazemos após Ele
por causa daquilo que Ele faz em nós. Assim nós entendemos bem porque é que Pedro chama essa esperança do crente de viva esperança. E não uma esperança morta, e não uma esperança fraca, e não uma esperança escondida, mas uma esperança contínua, uma esperança viva, que dá continuidade naquilo que já esperava, e continua, e continua, e continua a esperar, e não uma falsa esperança, uma mera esperança. Nos mantemos então no caminho de Deus, porque Ele nos mantém nele, por seu poder. Nós nos mantemos então bendizendo a Deus, apesar de tudo, porque Deus nos deu uma viva esperança. É por isso que o crente, quando ele passa por dificuldade, ele está apegado ao Senhor, ele continua louvando a Deus, bendizendo, procura não murmurar, procura não reclamar das coisas, vive em contentamento, porque essa esperança que atua quando tudo vai bem, ela continua viva quando tudo vai mal. De maneira que continua então a adorar a Deus. É por isso, irmãos, que há boas razões aqui, até aqui, para nós bendizermos a Deus pela salvação, que Ele ainda está operando em nós, e não só o que Ele já fez, nos preservando para Ele. E como o futuro também não é incerto para Deus, está bem claro para nós aqui, aquele que nos salvou por presciência, o Deus que nos escolheu, somos eleitos de Deus, nós vemos que o Evangelho já nos dá razões suficientes para nós adorarmos a Deus pela salvação que ainda se completará lá no fim. A nossa salvação é tão certa, irmãos, que nós já podemos contar ou cantar vitória antes da hora. Já ouviu esse ditado, né? Fulano de tal cantou vitória antes da hora e acabou levando uma invertida. No crente não. Ele não é um chute, não é o chute dele, não é um palpite, não é porque ele está torcendo para que isso dê certo. Ele faz isso com toda certeza, porque o que já foi feito, o que está sendo feito, continuará sendo feito até se completar. E é por isso que nós também vemos aqui Pedro falar do louvor a Deus pelo que por certo Ele fará no futuro. A nossa salvação não está completa ainda, você sabe disso. Nós lutamos contra o pecado, nós temos uma série de dificuldades, nós não fomos glorificados, claramente não fomos ressuscitados. Existem algumas etapas dessa salvação, mas isso é só ainda, e não é um talvez. Não é talvez Deus fará isso. Você declarou comigo, eu creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Isso é parte fundamental da nossa crença, e não só da crença, mas do nosso canto, das nossas ações de graças, nos momentos em que tudo vai bem, também, mas também quando tudo vai mal. Pedro aponta então essa certeza pelo futuro de duas formas bem claras no texto. Em primeiro lugar, ele fala da herança reservada e resistente, nós já vimos ela. Mas também fala pela salvação que se revelará no último tempo. Essa é uma realidade para nós que já é certa para nós no presente. Para que não reste dúvida, Pedro localiza então essa salvação final no último tempo, diz a última expressão do versículo 5, para revelar-se no último tempo. Isso nos lembra também daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Ele, não e você e eu, Ele fará isso. Porque Ele sempre fez isso, e Ele continua a fazer isso, e Ele fará isso. Portanto, irmãos, mesmo que ainda não tenhamos chegado no último estágio da nossa salvação, pela qual nós aguardamos com viva esperança, nós já podemos hoje louvar a Deus, e temos motivos para louvar a Deus pela salvação que Ele haverá de consumar ao fim. Então, concluindo, irmãos, nós vemos aqui nesse pequeno trecho, que o Evangelho de Jesus Cristo é a única forma de consolo em momentos de sofrimento e perseguição. Você não consegue apontar para mim, e eu sei disso, porque eu também não consigo apontar para vocês, nenhuma alternativa de consolo e conforto para momentos de dificuldade
que supere o que o Evangelho de Jesus Cristo faz por nós. Pedro não está dizendo, lembre-se dos seus familiares queridos. Lembre-se das escolas em que vocês estudaram, se existia isso. Lembre do bairro que você nasceu e cresceu. Lembre de coisas boas em momentos de dificuldade. Ele até lembra de algumas coisas, mas não são coisas nossas. São coisas que Deus fez. Deus fez. Porque se Ele coloca o peso nas costas dos irmãos perseguidos, como se dependesse deles a salvação, uma vez que não depende, esses irmãos iriam sucumbir, porque eles não conseguiriam garantir aquilo que não é do trabalho deles. É de Deus, assim como também não é nosso. Então é bom que nós sejamos confortados pelo Evangelho de Jesus Cristo, por tudo aquilo que Deus nos fez em Cristo, em momentos de perseguição e sofrimento, e nada pode se comparar a esse consolo que vem de Deus. É meu e ninguém tasca, é meu e ninguém mexe, eu estou nas mãos do Senhor agora e tenho certeza de que sempre estarei. Ele nos fornece motivos de louvor que não podem ser contidos. Pedro está fazendo isso porque é assim que ele vê a sua salvação e quer que os seus irmãos vejam, mesmo em momentos de dor. O Evangelho de Cristo nos revela motivos de louvor a Deus por causa daquilo que Ele já fez para nós e por nós e em nós em Cristo. Mas como nós não vivemos apenas do passado na fé cristã, nós louvamos a Deus por aquilo que Deus já continua a fazer em nós e também por aquilo que Ele fará, ainda que o futuro nos seja um tanto enigmático, nós temos uma certeza: a salvação que Ele começou, Ele completará. O Evangelho então nos dá razões suficientes para nós adorarmos a Deus pela salvação que se tem por certo que Deus já fez, continua a fazer e completará até o fim.